Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É um prazer estar aqui, prazer da tua companhia, a companhia de você que está conosco. Uma alegria muito grande falar de assuntos tão bons, né? E é um momento especial para mim e para vocês. Hoje a gente vai falar sobre guerras que você precisa lutar. Eu sei que falar de guerra a maior parte das pessoas acha isso inconcebível. Guerra nunca é encarado como uma solução, né? Para nada. Tem gente que né? não gosta. Porque assim, parece uma incoerência. Tem gente que faz guerra para conseguir paz, né? Sim. Em nome da paz. Mas a história do mundo, as guerras sempre existiram. Sim. No meio do ser humano sempre aconteceram as guerras. Sim. E por mais que a gente ache o termo e o conceito dela, a necessidade dela, eu estou afirmando hoje que tem uma que todas nós precisamos lutar, sabe? E às vezes, para nós cristãos, isso é muito, muito claro, às vezes, né? E às vezes para você que está aí nos assistindo e nem conhece muito, nem da palavra, talvez, e nem do próprio evangelho do cristianismo, é bom que você fique conosco para você entender porque que tem algumas guerras que nós temos que entrar, né? E Deus nunca deu moleza para o seu povo, né? Toda a história do povo era para ir para a batalha para conseguir aquilo que Deus projetou para nós. Né? O próprio reino que Jesus trouxe, ele diz que precisa ser tomado à força. À força, sim, né? Sim. Não é tão simples assim, né? A boa terra de Canaã deve ser conquistada com esforço, com luta, com tudo com esforço. Tudo com esforço. Então eu vou ler um texto um pouquinho para você e para você entender, nós vamos conversar sobre ele. No livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do 6, a Bíblia diz assim: Morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera José. E ele disse: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos usar de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Bom, eu vou parar, depois eu posso voltar um pouquinho mais, mas o que nós estamos vendo aqui nessa história, que o medo de Faraó era que os israelitas abandonassem o Egito, porque estavam lá trabalhando, fazendo tudo, serviçais. Todo serviço era feito por ele. Sim. Então, ele precisava dominá-los, tá? Porque ele disse, vocês ouviram falar que cada dia eles ficaram mais numerosos, estavam crescendo. Então, precisava de um plano e ele diz, vamos ser astutos com eles. Então... Dá trabalho forçado. Primeiro foi o que eles fizeram, sabe? Vamos dobrar as cargas deles, tá? Vamos dobrar, porque ele criou uma mentira. O povo de Deus não foi para o Egito como escravo, eles foram levados por José. Para desfrutar do melhor que o Egito tinha. Sim, que estava na mão de José. Agora José morreu, a outra geração morreu, ninguém mais nem sabia que Deus era o Deus de José, né? E é interessante, Mirtz, a gente lembrar que esse faraó tipifica o inimigo de Deus aqui na terra e que aquele povo somos nós hoje, que estamos sendo às vezes oprimidos pelo sistema, pelo trabalho, trazer essa realidade para nós. É o que nós vamos chegar, né? Porque o domínio, então, sobre o israelita estava fundamentado numa mentira, tá? No engano. No engano. E esse engano não podia ser descoberto, porque o que o mentiroso teme? Que a mentira seja descoberta, né? Então, o maior medo de Faraó é assim, eles descobrirem que não eram escravos e fossem embora. Então, ele precisava sustentar essa mentira, oprimir,
tá? Sim. Então, para manter o cativo, para manter debaixo dele. Sim. Então, como é que ele fez isso? Primeiro, ele convenceu que eles eram escravos. Eles Sim. foram convencidos que eram escravos. Sim. Uma geração morreu e o ensino sobre Deus deixou de ser, de acontecer. E eles dependiam de tudo, da comidinha, tudo, dependiam de tudo do Egito. Agora, você percebe que eu disse que sobre mentir quem eles eram? Porque a verdade deixou de ser ensinada. Sim. Eles eram um povo de Deus, um povo livre, um povo que passaram Deus a libertou. acreditar que eram escravos. Passaram a acreditar que eram escravos. Sim. Então, quando a gente não tem a verdade, quando a gente não vive essa verdade, Sim. uma porção de coisa pode, sabe, nos enganar mesmo. Sim, né? você vive como escravo. Né? Ele nem precisou de muito esforço. Cativo. Sabe o que ele fez? Ocultou a verdade. Né? Ocultou a verdade. E passou a dominar mais de 2 milhões de israelitas. Sim. E a Bíblia nos diz, Mirtz, que hoje as pessoas que não têm visão da libertação que Cristo trouxe, elas estão cegadas. Porque o inimigo cega como cegava esse povo na época. Né? Sabe? Então, a ignorância da palavra é uma arma que o inimigo vai usar contra você. Para cegar, tá? sim. Né? A palavra de Deus é assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Ignorar a palavra. Então, essa é uma arma usada. Nós estamos falando de guerra, você já vai entender. Dessa batalha. Sabe? Essa é arma, sabe? E o que acontece? Como igreja do Senhor, é preciso ficar atenta, porque o forte da igreja tem que ser o ensino da palavra. Sim, sim. Né? Sim. Uma igreja que se perde em outras coisas vai ficar fraca. A palavra de Deus diz que o inimigo não prevalecerá contra a igreja, né? Mas se ela for uma igreja até em Apocalipse, forte na palavra. Exatamente, em Apocalipse nós vemos que eles o venceram, quer dizer, venceu o faraó aí, e nós vencemos o inimigo por causa do nome de Jesus e por causa da palavra. Mesmo em face da morte, eles não guardaram temeram. O nome e a palavra. Então, a palavra que nos edifica mesmo, que nos traz sabedoria para vivermos esse tempo. Então, agora o que o faraó fez? Enganou-os, escondeu a verdade, contou uma mentira e depois começou a dominá-los com pesadas cargas. Sim. Né? Sabe, hoje... não é diferente. Hoje é tanta coisa colocada em cima de você, é uma tribulação mesmo, sabe? Então você fica sobrecarregado com a tua miséria, com a tua infelicidade, com as tuas dívidas, sabe? Sim. E daí você não vai olhar para a graça de Deus, para aquilo que Deus tem, né? Agora, porque tem gente que diz assim, mas a gente tem que dar graças em tudo que vem de Deus. Sim. Tá? Porque, por exemplo, é tudo que vem de Deus. A gente tem que discernir quando uma coisa vem de Deus e quando não. Sim. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, tá faltando pão em casa, vou dar graças a Deus. Não. A palavra não disse que o justo não faltará pão? Sim. Então alguém roubou teu pão. Você tem que repreender. Sim, né? Tem que ter discernimento espiritual. E a gente tem que discernir. Tanto sabe? que no meio desse povo que estava sendo escravo, enganado, contente até com a situação, existia os remanescentes que clamaram. Foi através do clamor que veio a intervenção mas até de que Deus. clamasse, eu quero ainda contar um pouco mais o que acontecia até que fossem despertados para clamar. Tá, sabe? Com muito sofrimento. Né? Porque a gente também tem que discernir, sabe? Nós estamos falando de lutar contra o inimigo das nossas almas. A gente tem pessoas que às vezes não sabem discernir o que é uma carga imposta pelo inimigo, o que é uma aprovação. Tem gente que diz assim, estou sendo provado por Deus. Na verdade, ele está debaixo da carga do inimigo. Você tem que ter um conceito muito correto, o que é aprovação e o que é carga imposta para o inimigo. Eu já contei aqui, conto de novo, eu gosto de comparar, que é assim, uma aprovação é como quando você vai para o hospital fazer uma cirurgia, sabe? E uma carga do inimigo é quando um assaltante esfaqueia você, porque eles têm coisas comuns. Quando você vai fazer uma cirurgia, o bisturi te corta, a faca do assaltante também. Na cirurgia, você é cortado por um bisturi esterilizado que vai tirar de você aquilo que está te fazendo mal. Então, essa é uma aprovação. Deus te trata, você corta, sai sangue para tirar aquilo que está te fazendo mal. O inimigo não, ele te fere com uma faca para te matar e destruir, acabar com você. A própria Bíblia nos ensina que ele veio roubar, matar e e destruir. É o que é a respeito ele não nos dele. edifica em nada, né? Então, a gente tem que saber, sabe? Então,
tem gente que fica aí dando graças por provações que são inimigo, sabe? Tem gente que diz, tem graça a tudo, vou dar graça pelo divórcio. Não, o divórcio não é coisa de Deus. Foi o inimigo que entrou nessa, tem que saber lutar, né? Perdi o emprego, graças te dou, Senhor. Não, vamos dar uma olhadinha, sabe? Graças por aquilo que vem de Deus. Se Deus te tirou de um, se foi Deus, você vai te colocar no outro, ele sabe que você precisa trabalhar. Mas né? é interessante a gente olhar para essa história do Egito, Mirtz, porque havia uma previsão de que o povo viveria escravo 400 anos. Então, de tudo na vida, com Deus, nós tiramos proveito, sim. Então, só que nós temos que ter sabedoria de repreender o que deve ser repreendido e agradecer. Por isso que o que eu estou falando agora é para você não encontrar valor batalha, em cargas, tá? Para amenizar o sofrimento. Não chamar bem aquilo que o Senhor chama sabe? mal, né? Sim. Então, porque foi na ignorância deles que eles criaram tudo que tem no Egito, os celeiros e tudo. Na verdade, você tinha um povo de Deus trabalhando para Satanás, né? Era isso que estava acontecendo. Hoje é a mesma coisa. Quando o cristão hoje, que se diz cristão, e vive as coisas do mundo, e busca só as coisas do mundo, só tem interesse pelas coisas do mundo, só fala das coisas do mundo e deixa de buscar o Senhor, a palavra, a essência e o nome, ele também está fazendo a mesma coisa. Agora, olha como o engano vai tão grande, e se você não sabe discernir. No caso de Faraó começou a matá-los, mas só aos meninos. Se Satanás falasse, eu vou matar todos os filhos, talvez eles se rebelassem. Agora, quando ele disse, vou matar só os meninos, pelo menos ele está deixando as meninas. Aquela coisa que o inimigo faz parecer generosidade dele. Sim. Isso acontece dentro das famílias, da casa, sabe? Às vezes você tem um filho rebelde, fora dos caminhos do Senhor, envolvido em drogas, até roubando, sabe? E ao invés de lutar, porque eu estou falando de guerra, sim, você se consola porque você diz, mas em compensação Deus me deu o Luizinho aqui que é tão bom, um menino tão bom, um menino que faz... Você não desista dos teus sabe, filhos. Sabe? Você deixa de lutar porque você se consola com aquilo que parece, sabe? Deus me deu em compensação. Esse está perdido mesmo, está perdido. Mas Deus me deu esse tão bonzinho, né? Aí são isso não é verdade, porque são os erros, são os enganos, né, sabe? Sim, você tem que ir à guerra. Porque enquanto tem vida... Nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então, o filho nunca desista do seu filho. Agora, porque o que nós estamos mostrando para você é uma batalha, que Satanás prefere que você ignore que existe essa guerra, para você não ir lutá-la. Eu disse, uma luta que você precisa ir. Você não vai porque você tem um bonzinho. Você não vai porque ele não matou só, ele deixou as meninas para você. Você não vai porque você está comendo cebola, alho, poró, enfim, essas coisas. As né? comidinhas do Egito. Das comidinhas do Egito. Sim. E ainda alguns crentes que dizem assim, também tem um céu lá me esperando. Aí você não vai, né? Você fica sofrendo aqui, sendo pisoteado pelo inimigo, porque você vai deixar, né? Enquanto isso. Gente, eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando sobre o discernimento que nós temos que ter, porque tem algumas guerras que nós precisamos lutar. Aquela que o inimigo se levanta contra nós, né? E você às vezes não levantou porque você estava enganado. Eu passei o primeiro bloco inteirinho mostrando um povo inteiro
enganado pelo inimigo, por Faraó, sabe? E como é que eles saíram dessa? É agora que a gente vai te ajudar. Porque no mesmo texto que eu li para você, lá em Êxodo, capítulo 2, a partir do 23, diz assim: no decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo de servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa da servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Os remanescentes. Então, depois de tanto sofrimento, depois de tanto engano, resolveram clamar. E na hora que eles tomaram essa posição, a palavra diz que Deus ouviu. Tomou providência. Então, queridos, a oração derruba enganos, não é verdade? E agora a gente precisa também olhar que as coisas acontecem no tempo certo com Deus, né, Mirtz? Porque todo esse tratamento do povo, todo esse sofrimento, e eles não discernindo, sofrendo, como a gente compartilhou, como você compartilhou no primeiro período, fazia parte de um trabalhar de Deus para chegar nesse ponto aí deles se voltarem para o Senhor e buscarem o salmista, o Salmo 25:2 diz assim: Deus meu, em ti confio, não seja eu confundido, não triunfe sobre mim os meus inimigos. Essa é uma oração, sabe? Oração de guerra, porque tem um inimigo do outro lado. São batalhas, nós estamos falando contra esse inimigo. O poder do inimigo é quebrado com a oração. Oração é uma arma de guerra. E orar corretamente. Né? E no momento certo também. Orar, obrigado porque não matou a filhinha, obrigado porque eu tenho um filhinho bom, tenho um sofrendo tanto, um que está indo para o inferno, mas tem um que está indo para o céu. Não é assim. A oração, Mirtz, que eu creio que Deus deseja, é a oração certa, no momento certo, segundo o propósito de Deus, porque a oração que está de acordo com a vontade de Deus é a que se cumpre. Então, muitas orações nossas é patologar, ficar falando no vazio. E eu falei de guerra, eu falei de oração de guerra. Aquele povo tinha que vencer, tinha que lutar, e era um povo que, primeiro, não tinha armas. Então, vamos eliminar as armas naturais. Esse povo não tinha arma nenhuma. Tinha oração como arma. Era único, mesmo a sair de lá. E de que maneira, né? Primeiro, saber onde é que estava acontecendo isso, né? Eu gosto de contar essa história, eu repito, se você ouviu, você vai ouvir de novo, né? Mas nós estamos falando de guerra, imagine o melhor soldado do mundo, um soldado treinado para a guerra. É investido todo o conhecimento que existe hoje no mundo neste homem, ele é um super soldado. Ele vai para resolver de vez um problema que está acontecendo para vencer essa guerra. Ele é um supercomputador, ele é uma máquina humana, foram investidos milhares de dólares nele, ele é o máximo. Então esse super soldado, ele vai amanhã para a guerra, tá? E hoje ele vai descansar. Hoje ele vai descansar porque ele vai fazer o que ele precisa fazer, então ele tá, a cidadezinha pequena, ele vai ali numa panificadora, tem uma mesinha aí fora, pede uma Coca-Cola, tá sentado tomando uma Coca-Cola. No meio do trânsito do carro vem uma moto, e o da garupa na moto mira a cabeça dele com um revólver e mata esse cara. Ele cai morto na hora, numa poça de sangue ali. E a pergunta sempre é assim: este soldado não morreu por conta de tudo que ele conhecia, do conhecimento que ele tinha, de tudo que ele foi treinado. Ele morreu por uma coisa que ele não sabia, por algo que ele desconhecia. Porque este é um princípio de guerra espiritual, tá? Eu vou te dizer, a informação crítica é onde o inimigo está trabalhando. Ele foi preparado tanto para a guerra e não sabia onde o inimigo estava trabalhando. A chave para isso que você está colocando aí, Mirtz, é discernimento. Você ter uma conexão refinada com Deus, né? Essa comunhão, essa intimidade que é muito importante para discernir o momento. Tem casos que o Senhor fala, sai daí agora, porque é o guardar do Senhor. Então, a ligação com Deus é que nos dá a segurança. Então, um erro numa guerra
é não saber onde é que está o campo de batalha. Sim. E você menosprezar o inimigo, né? Quando eu estou falando de uma guerra espiritual, você vai lembrar, com a palavra espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Sim. Tá? Então, ela é celestial. Ela né? é celestial. O lugar da batalha, dessa luta que nós temos que ter, tá? Realmente você não ignorar que é nas regiões celestiais. E é em Cristo mesmo, não tem outra Eu forma vou ler para você Efésios 3:10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. É celestial. A vitória nossa é por estar nessa conexão fina com Deus. Então nós sabemos que é espiritual, que é celestial. Nossa luta não é contra carne e sangue. Então a tua luta não é contra o teu filho rebelde, o teu marido que pediu divórcio, ou com os irmãos da igreja, sabe lá com quem for. A gente tem que reconhecer o lugar da batalha. Sim. Né? Uma das coisas que me ajudam muito, Mirtz, em todas as situações da minha vida, é discernir quem está por trás. Então, numa briga, numa discussão, quem está por trás é o inimigo de Deus. Deus não tem interesse nisso. Né? A Conceição, né, que às vezes dá spoiler, já falou de Apocalipse 12:11, que diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do teu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse é a chave de ganhar uma batalha espiritual. 3 coisas estão marcadas aqui da vitória dessa guerra contra o nosso inimigo: o sangue do Cordeiro, sim, né? O nome e a palavra. O testemunho, o nosso testemunho, né? E não amar suas vidas até a morte, e a nossa disposição para morrer. Querido, o sangue do Cordeiro, esse é imutável, esse já aconteceu. Dependia de Deus e ele fez. Agora, os outros 2 na guerra vai depender de nós. Está escrito. E o importante para nós é o discernimento. E o discernimento, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Então, precisa mesmo do Senhor. Agora pense uma coisa. O nosso inimigo, com o sangue de Jesus, ele não pode. Então, esquece. No que ele vai investir? Nos outros 2. No meu testemunho, tá? E na minha disposição, sabe, de viver esse evangelho, né? Morrer até por ele, se for o caso, né, Conceição? Amar mais o Senhor, mais a palavra, né? E o conhecimento, o que nos guarda, Mirtz, é o conhecimento de Deus. Não o conhecimento de leitura bíblica. É o quanto você tem experimentado esse Deus, a experiência a vivência, a prática dessa leitura, né? Porque com tudo da leitura, com tudo enfiado dentro de uma igreja, você pode estar redondamente enganado. É o que Jesus falou para uma igreja. Lá em Apocalipse 3... de 14 a 17, Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque você diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E você não sabe que você é coitado, miserável, pobre, cego e nu. Uau! Gente, eu amo esse versículo, sabe? Quantas vezes nós temos que chegar diante de Deus, tirar toda aquela arrogância, né? Essa igreja acreditava que eles realmente eram uma igreja forte, que eles não precisavam de mais nada. E aí está a decadência do homem hoje, né, Mirtz? Hoje não é diferente, a batalha continua igual. Nós só vamos vencer mesmo pelo nome. Nós conhecemos o sangue do Cordeiro, como você falou. O sangue já foi... Você foi lavado no sangue quando creu, quando recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Agora, o crescimento e amadurecimento vem pela vida de Deus, invocando o nome do Senhor. Muitas vezes a gente esquece dessa arma poderosa que nós temos, que é o nome e a palavra. Nos apegarmos com a palavra, né? Sabe? E ele vai usar algumas armas contra nós. Então, se eu digo que você precisa vencer essa guerra, a primeira arma, né? Ele é um tentador, vai nos levar a pecar. Essa é uma arma até fácil da gente perceber, porque o pecado fica gritante. Você sabe. É muito difícil você não saber que está pecando, não é? Até quem conhece a palavra. Quem conhece a palavra, né? Porque é como se o pecado fosse uma arma visível.
tá? Visível, que dá para ver, né? Tem outra coisa que é a acusação, tá? Essa é uma arma usada pelo inimigo. E os dardos, né? Ele vai soltar esses dardos inflamados, Sim. vai nos acusar. A palavra diz que ele faz isso mesmo, Sim. né? Isso, e se você aceitar, vai gerar ansiedade, vai gerar Sim. preocupação, medo, Sim. né? E tudo mais. São armas que a gente precisa conhecer que ele vai, né? E uma terceira arma mesmo é uma fortaleza colocada na sua mente. Que essa é a mais perigosa de todas, porque as duas primeiras, o pecado, que é a tentação, né? E aquilo que está usando, você ainda vai poder discernir de maneira clara. Mas uma fortaleza colocada na sua mente vai ser muito difícil de você detectar. É a mais difícil, né? É. Mas isso daí também existe uma forma da Sim, renovação. Nós já falamos tá muito sobre lá, isso, já. da renovação da mente, Sim, de você renovar levar os o teus pensamento pensamentos cativo a Cristo. Deus, Tudo tá? aquilo que contraria o crescimento de Deus para você, você levar cativo a Cristo, né? E está escrito, vou ler, 2 Coríntios 10, começando no 4. As armas da nossa milícia não são carnais, Sim. mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, Sim. derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, Sim. e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Cristo. Esse é o caminho. Então, essa é a arma, sabe? Na hora que se levantar, porque vai na sua mente, vai levantar, sabe? Você vai buscar na palavra, Sim. você vai transformar a sua mente pela palavra, porque a palavra, Ela né? nos renova, sabe? né? Sim. Sabe? É aquele cutucão do inimigo que chega e diz, ó, se Deus realmente te amasse, né? Você não estava desse jeito. Deus me ama e Sim. sabe que eu estou desse jeito. E Ele está comigo. E Ele é a minha Sim, confiança, sim. é nele que eu espero, é Ele que permitiu, é Ele que vai me livrar, e assim vai. Sim. Essas são as armas da nossa guerra, as Sim. guerras que a gente Por isso precisa. é importante o conhecimento da palavra, porque nessa hora você usa a própria palavra, que é uma Sim. promessa de Deus, né? Que é o que Deus fez Sim. com o inimigo, foi isso que ele usou. Ele derrotou Sim. Satanás no exército usando A a própria palavra, palavra, né? sim. Usando a palavra. Essas são as armas, né? E raciocínios enganosos, quebrar raciocínio enganoso. Né? A gente vai fechar essa conversa. Quer ver um raciocínio enganoso, que eu acho uma fortaleza espiritual, dentro do seu casamento, quando você quer lutar? A Bíblia diz que quem encontra uma esposa alcança a benevolência do Senhor. E tem homem achando que ganhou a mulher errada. Sim. Isso sabe, não investe, não conserta, Sim. porque tem uma fortaleza. Uma fortaleza. Na mente dele. Os ensinamentos que nós temos recebido falam que você tem a esposa exata para trabalhar o teu caráter. E você, esposa, tem o marido exato para trabalhar o teu... Deus não erra, né? Né? Ele faz É as bem coisas assim. perfeitamente. Disposta? Então, cate essas armas, né? Você precisa ir para essa guerra. Para a batalha. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.